Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Vozes e Vínculos, uma produção cultural do Projeto Vínculos, projeto de extensão da PUC Campinas. Aqui, recontamos histórias de pessoas que de alguma maneira têm ou tiveram a vida atravessada pelo sistema prisional ou pelo sistema socioeducativo. Seguindo a proposta do nosso podcast, hoje vamos apresentar a Andréia, nome fictício dado para a participante, cuja experiência é compartilhada enquanto participante do projeto Vínculos no ano de 2022, que possuía um familiar, o seu pai, já idoso, privado de liberdade. Assim como nos episódios anteriores, optamos por tirar da narrativa todos os nomes e locais por ela mencionados, para que não haja exposição de sua identidade. A gravação do relato durou 8 minutos, e foi feita pela Isabela, então aluna bolsista, na manhã de 15 de setembro de 2022, no CRAS do Jardim Amanda, em Hortolândia. Depois, foi transcrita pela Júlia Savian, aluna voluntária do Projeto Vínculos, em 2022. No momento da gravação, a Andréia tinha 48 anos. Ela tem 2 filhos, já maiores de idade. A elaboração da narrativa que vamos apresentar foi feita pela Rebeca, aluna voluntária que vocês já conheceram. E quem vai emprestar a voz para a Andréia é a Suelen, aluna voluntária que vocês também já conhecem. Durante a gravação do relato, Andréia ficava muitas vezes em silêncio, apenas concordando e acenando com a cabeça, sendo necessária a verbalização da sua resposta pela entrevistadora. Primeiro, Andréia nos conta como, com quem e quando aconteceu, e também nos diz como a notícia repercutiu na família. Meu pai quem está preso. Receber essa notícia, ter um parente preso, foi muito ruim. Péssimo. Fiquei sabendo que ele foi preso pelo meu irmão, ele que me deu a notícia. E como não tinha crianças na minha família, não precisei falar sobre essa situação com nenhuma criança. Como Andréia havia afirmado que ultimamente não conseguia visitar o familiar com frequência, perguntamos quais são as notícias que recebia sobre seu pai. Que ele tem um bom comportamento, que ele pode sair logo, mas no geral só sobre comportamento mesmo. Ao longo dos encontros do Projeto Vínculos, Andréia estava sempre muito angustiada, tanto enquanto filha, quanto em relação aos sentimentos de sua mãe, já idosa, acerca da situação. Assim, abordamos os sentimentos de Andréia em relação à situação do pai. Além disso, perguntamos como seus vizinhos reagiram à prisão do seu pai. Neste bloco, a questão do preconceito e julgamento também são apresentadas. Se eu me sinto mal? Sim, com certeza. Mas não sinto culpa pelo que aconteceu. E sobre os vizinhos, é aquela coisa, né? Filha de preso, né? Ter um pai preso. Sempre tem um que julga, né? Sempre com julgamento e com preconceito, né? Sempre tem alguém apontando o dedo. Mas não precisei mudar por conta disso, nem de bairro ou de cidade. Assim como nos outros episódios, perguntamos a Andréia se ela possuía alguma religião e de que maneira crer em algo a ajudou. Não tenho nenhuma crença, mas tenho minha fé em alguma coisa. E ela me ajudou a lidar com a situação, com certeza. Me ajudou a criar vínculos com a comunidade também, né? As pessoas passaram até a me aceitar melhor por conta da minha fé, ter mais apoio. Em outro momento da gravação, conversamos sobre a visão da participante em relação à unidade prisional, suas possíveis qualidades, seus defeitos, o tratamento no momento da visita, entre outros aspectos. É muito ruim, né? Lá dentro, a comida então, alimentação, péssima. Vou falar. Quase tudo é ruim, né? Porque lá dentro não é lugar de um ser humano viver. Nas visitas me sentia muito aliviada, né? De ver ele, muita emoção. Durante a pandemia as visitas foram canceladas. Esse período de cancelamento das visitas foi muito ruim, né? Muita saudade. Saudade de não ver ele. Mas não fiquei sem notícias. Por causa que ele escreve também, né? Ele escreve cartas. Então ajudava muito a ter notícia. E antes da pandemia eu tinha o hábito de levar as coisas de higiene pessoal e comida pra ele, né? Na pandemia, essa questão ficou péssima. Para as visitas não pode entrar nada a não ser comida e um refri. Só. Agora tudo pelo Sedex. E atualmente está a mesma coisa. Para visitar só a comida e um refri, sem jumbo. Só pode mandar pelo Sedex.
Lembrando que o relato foi gravado em setembro de 2022. Hoje, mais de um ano depois, as restrições já foram flexibilizadas e o jumbo voltou a ser permitido. Para finalizar, pedimos para que Andréia fizesse uma reflexão à sociedade e a quem está ouvindo sua experiência, contando sobre como ela se sente tendo um familiar em situação de cárcere. Gente, não tem palavras. É o emocional. Toca muito no emocional da gente que só Deus. Tem vez que a saudade aperta muito, muito mesmo. Se você não chorar, não desabafar, você fica doente. E eu sou muito, como que fala? Ansiosa. Eu fico muito ansiosa para saber o dia que ele vai sair. Esse é o meu problema. Muito ansiosa e eu passo mal. Muito ansiosa. Então é isso. Esse sentimento muito ruim. Conforme contamos no episódio 4 do nosso podcast, intitulado As Narrativas que Dão Vida ao Vozes e Vínculos, todos os participantes cederam seus relatos de forma voluntária, mediante assinatura de termo em que nos comprometemos a não divulgar a voz real ou qualquer informação que pudesse identificá-los. Contudo, entendemos que isso não foi suficiente para que Andréia se sentisse segura no momento da gravação. Como explicamos no início do episódio de hoje, ao longo do relato, Andréia se manifestou muito mais por gestos do que por palavras, demandando a intervenção da aluna entrevistadora no registro verbal das respostas. Mas, desligado o gravador, Andréia ficou ainda cerca de 30 minutos conversando informalmente com a nossa aluna entrevistadora, trazendo sua visão, de forma bem mais aprofundada, sobre vários dos temas anteriormente abordados. A partir das ciências sociais, entendemos que esse silêncio da Andréia não significa falta de reflexão e respostas sobre os temas levantados por nós, mas sim outra forma de expressar o quanto ter um familiar privado de liberdade nos transforma enquanto indivíduos e enquanto membros de uma comunidade. O estigma associado ao sistema prisional é uma realidade complexa e prejudicial, que afeta não apenas os indivíduos encarcerados, mas também seus familiares e os egressos. Esse estigma cria uma barreira significativa ao diálogo aberto e à discussão franca sobre o sistema prisional, seus impactos na sociedade e na vida dos indivíduos que, de alguma forma, têm sua vida atravessada por ele. O autossilenciamento e a autoinvisibilização ocorrem de inúmeras maneiras e têm consequências severas. É comum o sentimento de vergonha ou medo de falar sobre o assunto. A vergonha deve-se não somente à estigmatização social associada ao crime e à prisão, mas também ao medo de retaliação, seja de autoridades ou de outros indivíduos, impedindo que essas pessoas compartilhem suas experiências. O silenciamento também se traduz em invisibilidade em um duplo formato. Silenciar os familiares de pessoas privadas de liberdade é negligenciar essa situação, dificultando enxergá-la enquanto pauta de políticas públicas intersetoriais. Por outro lado, se manter invisível muitas vezes garante que esses familiares não passem por situações constrangedoras e humilhantes, derivadas dos preconceitos e estigmas socialmente arraigados acerca do sistema prisional. No que tange especificamente ao estigma, pode-se dizer que tal fenômeno tende à discriminação sistêmica e pessoal. Aqueles que têm antecedentes de encarceramento ou laços familiares com pessoas que estão ou estiveram no sistema prisional, frequentemente enfrentam dificuldades na obtenção de emprego, habitação e até mesmo em relacionamentos sociais e comunitários devido a preconceitos enraizados. Além disso, o silenciamento e a recusa em discutir abertamente o sistema prisional dificultam a luta por melhorias no sistema, pois sem vozes ativas clamando por mudanças, o Estado não se movimenta. A fim de combater esse silenciamento, é fundamental a promoção da empatia, da compreensão e a conscientização sobre as complexidades do sistema prisional e seus efeitos nas vidas das pessoas. Isso envolve ouvir e valorizar as vozes daqueles diretamente afetados, bem como apoiar iniciativas que busquem reformas justas e humanas no sistema prisional. Ao criar um ambiente de diálogo aberto,
podemos começar a desafiar o estigma e trabalhar em direção a uma sociedade mais justa e inclusiva para todos, independentemente de sua relação com o sistema prisional. Esse é um dos objetivos do nosso podcast. Eu sou Camila Marcondes Massaro, cientista social e pedagoga, docente extensionista da PUC Campinas, coordenadora do projeto Vínculos. E este podcast nasceu da urgência em dar visibilidade às questões que envolvem não só as pessoas que passam pelo sistema prisional ou pelo sistema socioeducativo, mas também seus familiares, sensibilizando a sociedade para a temática como uma questão que diz respeito a todos nós. Obrigada por nos ouvir.